Bem-vindos de volta. Essa é a nossa quarta, de 7 apresentações. E nós vamos So we'll começar start with prayer. com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, we are really grateful to be here today somos muito gratos por estarmos aqui hoje, as we enjoy each other's fellowship and the good food spiritually and physically that was prepared. ao aproveitarmos a comunhão entre nós e a comida, tanto espiritual quanto física, que foi We are compartilhada. greedy, Lord, É, Nós te and we agradecemos. want so much more. Nós somos ávidos e queremos mais, muito We mais. ask that you will fill our hearts and minds. E pedimos que você atenda aos nossos desejos. We're also grateful to be living in this time in Earth's history. Também somos muito gratos por estarmos vivendo neste momento da história. Help us to not only understand external events, Nos ajude a não só a entender os eventos externos, but our own internal events, mas também os nossos próprios eventos internos, where we are and what we should be doing as a movement. onde nós estamos e o que nós deveríamos estar fazendo como um movimento. So direct our thoughts and words this afternoon. Então, dirija nossos pensamentos e nossas palavras nessa tarde. We ask in Jesus' name. Amen. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Okay, so back 2 weekends ago, we had the Fiji camp meeting. Então, algumas semanas atrás, nós tivemos acampar no Fiji. And I gave 3 presentations there. E eu fiz 3 apresentações lá. And I'm not sure how many people are familiar with those. E não sei quantas pessoas estão familiarizadas com aquelas apresentações. So no judgment. Can we have a show of hands, those that haven't watched those presentations? Sem julgamento. Vocês podem levantar as mãos quem não tiver assistido. Yep, that's okay. Just this will be an extension of those presentations. Essa vai ser uma extensão daquelas apresentações. So what we did was reviewed Daniel chapter 11. Então, o que nós fizemos foi revisar o capítulo de Daniel 11 and the historical context associated with verse 16 and Sunday law. e o contexto histórico associado ao Sexto Reino e o decreto dominical. And we went from Daniel to the book of Revelation. E nós fomos de Daniel ao livro do Apocalipse To see if that history was in that book as well. para ver se aquela história também estava naquele livro. Can anybody remember what chapter we went to? Alguém lembra para qual capítulo nós fomos? Josephine? Chapter 12. Capítulo 12. So we're going to review Revelation chapter 12 today. Então, nós vamos revisar o capítulo 12 de Apocalipse hoje. So we'll start with verses 1 and 2. Então, nós vamos começar com os versos 1 e 2. And I'll read them in their entirety. Eu vou ler em total. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pained to be delivered.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. So we see a woman Então nós vemos uma mulher, standing on the moon, ela está em pé na lua, clothed with the sun, vestida de sol, and a crown of 12 stars. e uma coroa de 12 estrelas. So help me now with the interpretation of the symbols. Então, agora me ajudem com a interpretação desses símbolos. This woman represents who? Essa mulher representa quem? The church? A igreja? What church? Que igreja? Okay. So Molly says Ephesus. Então, a Molly diz que é Éfesos. So one of the 7 churches is God's church. Então, uma dessas igrejas é a Igreja de Deus. And we're going to get a description of God's church Então, nós vamos ter uma descrição da Igreja de Deus, at a particular time in history. em um momento específico da história. And Molly has said this is the Ephesus dispensation. E a Molly diz, então, que essa é a dispensação de Éfesos. So this is Ephesus. Então, isso aqui é a Igreja de Éfesos. And what is a characteristic of the church? E qual é uma característica dessa igreja? As described in the symbols. Como descrita nos símbolos. Clothed with the sun. Vestida de sol. The sun being? E o sol é o quê? The light of what? A luz do quê? The full light of the gospel. Então, a luz total do Evangelho. Because what has she been standing on up until Ephesus? Porque sobre o que ela estava até chegar em Éfesos? The moon. A lua. So moon is reflected light. Então, a lua ela é algo que reflete luz. And can we give that reflected light some names? Podemos dar um nome para essa luz refletida? Old Testament, Velho Testamento, Mosaic dispensation, a dispensação mosaica, and the sun is the full light of the gospel. e o sol, então, é a luz total do Evangelho. And these stars on the crown. E as estrelas na coroa? Teachers. Professores? What do these teachers represent? O que esses professores representam? Organization. Organização. So I'll write teachers. Então, vou colocar aqui professores. Organization. Organização. So we know if we go to Revelation 2 and 3. Então, se nós formos a Apocalipse 2 e 3, how many churches does God have? quantas igrejas Deus tem? 7 churches 7 igrejas. is the answer. 7 churches, sorry. So that was a trick question. Essa foi uma pergunta meio pegadinha. And you fell for it.
God has one church Deus tem uma igreja that goes through 7 different phases. que passa por 7 fases diferentes. And what we're looking at here is the first phase E o que nós estamos vendo aqui é a primeira fase of the Christian dispensation. da dispensação cristã. So if we've got a first phase of a Christian dispensation, what else must we have? Então, se nós temos uma primeira fase de uma dispensação cristã, o que mais nós deveríamos ter? The last phase of the previous dispensation. A fase final da dispensação anterior. And when I'm using the word dispensation, I realize it's probably using it differently than what we were yesterday. E quando eu uso a palavra dispensação, talvez seja de maneira um pouco diferente da que nós usamos ontem. Because the Mosaic dispensation covers a large period of time. Porque a dispensação mosaica, ela cobre um período bem grande de história. So this is a great wonder seen in heaven. Então, existe um grande sinal visto no céu. And where did we place this heaven? E onde nós colocamos esse céu? How many heavens are there? Quantos céus existem? And we are in E nós estamos we're in the second heaven. Nós estamos no segundo céu. And that's going to become important because there's another symbol seen in the second heaven. E isso vai se tornar importante porque existe um outro símbolo sendo visto no segundo céu. A great red dragon Um grande dragão vermelho with a tail. com uma cauda. And that tail is going to take some stars out of heaven. E essa cauda vai levar algumas estrelas do céu. So where did the stars belong? Então, aonde as estrelas pertencem? Stars belong in the second heaven. As estrelas pertencem ao segundo céu. That tail's not long enough to reach up into the first heaven. Essa cauda não é longa o suficiente para alcançar o primeiro céu. These stars just floating around in the sky somewhere. Essas estrelas estão só flutuando no céu, em algum lugar. Where are these stars? Onde essas estrelas estão? So on the crown on the church of the previous dispensation. Na coroa da igreja da dispensação anterior. And what's the difference between the two churches? E qual é a diferença entre as duas igrejas? What doesn't church 1 have that church 2 has? O que a igreja 1 não tem, que a 2 tem? Rachel says the full light of the gospel. Alguém disse que a luz total do It evangelho. relies on that reflected light of the mosaic of the moon of the Mosaic dispensation. Ela se apega à luz refletida do Velho Testamento, da dispensação mosaica. So when we looked at that a couple of weeks ago, Então, quando nós olhamos para isso algumas semanas atrás, we saw that Uriah Smith explains that this tail is taking away a third of the stars of this organization. então, quando nós olhamos para o que Urias Smith disse, ele disse que essa cauda ela está levando 1/3 da parte das estrelas dessa coroa, dessa organização. Which represented what? Que representava o quê? The kings. Os reis.
So this is verse 16 of Daniel chapter 11. Então, esse aqui é o 16 do capítulo 11 de Daniel. So the organization of the previous church Então, a organização da igreja anterior, was threefold: ela era tríplice, kings and who? reis e quem? Priests and Grécia e the Sanhedrin. o So this is when Pompey Sinédrio. stands in the glorious land. Então, aqui é quando eles estão na Terra And we Gloriosa see no more kings ruling Judea. e nós dizemos não mais reis governando a Judéia. He absolves their monarchy. Então, eles absolvem a monarquia, eles acabam com a monarquia. But the church still survives. Mas a igreja ainda assim sobrevive. What's going to happen is there's going to be a transition in organization. Então, o que vai acontecer é haver uma transição na organização. And when the man-child is born, E quando o filho we will é see the full nascido, light of the gospel rise. nós vamos ver a luz total do evangelho surgir. So what was one of the problem that we had with church number 2 here? Então, qual que era um dos problemas que nós tínhamos com a igreja número 2 aqui? How it's symbolized in Revelation 12. Como que ela é simbolizada em Apocalipse 12? So Catherine says Então, a Catherine disse that if we mark Ephesus at beginning at 4 BC, que se nós marcarmos Éfeso no início de when this 4 antes de mature Cristo, woman who's ready to give birth quando essa mulher madura está pronta para dar à luz, delivers the man-child, ela tem o bebê, that we can't see 12 disciples. que nós não podemos ver 12 discípulos. You can't see full organization. Você não consegue ver a organização total. Remember, the number 12 means perfect organization. Lembrem-se que o número 12 significa uma organização perfeita. And we could give 4 BC another name, time of the end. Nós podemos dar o nome a At 4 the antes de time of Cristo the de tempo de end, tempo. we should have perfect organization. Então, no tempo do fim, nós deveríamos ter uma organização perfeita. And Uriah Smith gave us an out. E Urias Smith nos deu uma saída. And explained it with with one word. E explicou isso com uma palavra. Anybody? It's okay. Alguém? It's prolepsis. É prolepse. It was on the tip of your tongue, wasn't it? Tava na ponta da língua, né? Yeah. Okay, so this is page 545.3. Então, nós vamos ler agora da página 545.3 of Daniel and Revelation. De Daniel e Apocalipse. Where Smith says that by understanding how a prolepsis works, onde Urias Smith diz que por entender como uma prolepse funciona, the church can be represented as fully organized.
A igreja pode ser representada como totalmente organizada. before the man-child Christ appears on the scene. Antes que o bebê Cristo apareça em cena. I got under here. It's a figure of speech. É uma figura de linguagem. An example of a prolepsis is the saying, Um exemplo de uma prolepse é: he's like a dead man walking. ele é como um homem morto caminhando. The man isn't dead yet, but he may as well be. O homem não está morto ainda, mas é praticamente como se estivesse. Okay, so Ephesus is the first of 7 periods of the Christian dispensation. Então, Éfesos é parte de um período de 7 dispensações. There are 7 distinct periods. Existem 7 períodos distintos. When do you think that this church was fully organized? E onde ou quando você acha que essa igreja ela esteve completamente organizada? Let me ask another question. Deixa eu fazer outra pergunta. Why would it need to be fully organized? What was its purpose? Por que ela deveria estar completamente organizada? Qual que era o propósito dela? Josephine? Josephine says to take the gospel to the world. A Josephine disse que era de levar o evangelho para o mundo. And the gospel being its core doctrines and beliefs. E o evangelho sendo o ponto central das suas crenças. So when we think of doctrines and we think of an organization that is there to protect them and to share them. E quando nós pensamos em doutrinas e uma organização que está ali para compartilhá-la e what are the protegê-la, terms used in the book of Daniel? Quais são os termos usados no livro de Daniel? Catherine? The city and the sanctuary. A cidade e o santuário. So this symbol of the woman Então esse símbolo da mulher represents in its entirety the city and the sanctuary. representa em sua totalidade a cidade e o santuário. That the fourth kingdom of Bible prophecy wants to tread down. Que o quarto reino da profecia bíblica quer destruir, quer pisar. So we can see the doctrines in the moon and in the sun. Então nós podemos ver as doutrinas na lua e no sol. We can call one type and the other antitype. Nós podemos chamar um de tipo e o outro de antítipo. Organization we can see in that crown with the 12 stars. A organização nós vemos nessa coroa com 12 estrelas. So it's important that this church gets organized. Então é importante que essa igreja se organize. It's a protection for its ideology. É uma maneira de proteger a sua ideologia. Any thoughts of when we would see the church fully organized? Alguma ideia de quando nós veríamos a igreja totalmente organizada? Rachel says Pentecost. A Rachel disse no Pentecostes.
Any reason for Pentecost? Alguma razão para ter dito Pentecoste? Because the organization is of one accord. Porque a organização está em comum acordo. Can you give me a year? Você consegue me dar um ano? 31 BC. 31 depois de Cristo. So what else happens in 31 BC? Então, o que mais acontece em 31 depois de Cristo? Crucifixion of Christ. A crucifixão de Cristo. If you go back to Revelation 12, Se nós voltarmos a Apocalipse 12, what verse would give us 31 BC? que verso nos daria 31 a.C.? 31 AD. Thank you. Então, 31 a.C. Oh, that's why I keep you. Have a quick squeeze. I want to see 31 BC in Revelation 12. Então, eu quero ver 31 a.C. em Apocalipse 12. So Molly says verse 5. A Molly disse no verso 5. Because we've got a child that gets caught up unto God and to the first throne in the first heaven. Porque nós temos um filho que é arrebatado para Deus e para o seu trono. So no primeiro what céu. has had to happen for that child to go to heaven? Então, o que precisa acontecer para que essa criança vá para o céu? So the crucifixion, A crucifixão, and then you've got the ascension, as you said, e depois nós temos a ascensão, como você disse, and you've got Pentecost. e nós temos Pentecostes. So all there in 31 BC is AD. It's a very important time. Então, tá tudo ali em 31 depois de Cristo. Então, 31 depois de Cristo é um tempo muito importante. So that man-child that's born in 4 BC, it's now gone to the first heaven. Então, essa criança que nasceu em 4 a.C., ela agora ela vai para o primeiro céu. And who's left in the second heaven? E quem é deixado no segundo céu? They're kind of left on their own. Eles são deixados meio que Jesus sozinhos. can't go unless that church is organized. E Cristo não pode ir a menos que essa igreja seja organizada. And he spent 3.5 years in preparation to leave. E ele passou 3 anos e meio em preparação para poder ir. Because when he gets to the first heaven, what's he going to start doing? Porque quando ele chega no primeiro céu, o que ele vai começar a fazer? Come on, you good Seventh-day Adventists. Vamos lá, bons adventistas do sétimo dia. There's going to be a work in the heavenly sanctuary. Vai existir um trabalho no santuário celestial. So the holy place ministry is going to begin. Então, o ministério no lugar santíssimo vai So começar. we're seeing a change in the first heaven. Então, nós estamos vendo uma mudança no primeiro céu. We're seeing a change in what is happening in the first heaven. Nós vemos uma mudança no que está acontecendo no primeiro céu. So if we consider 31 BC, Então, se nós considerarmos 31 depois de Cristo, AD, oh, shoot me now. We noted the crucifixion, nós notamos a crucificação, type meets antitype, o tipo encontrando o antítipo, the ascension,
a Ascensão, Pentecost, ou Pentecostes, and I would suggest that is that 3.5 years of Christ's ministry e eu vou sugerir que os 3 anos e meio de ministério de Cristo has completed the organization of the church. completou a organização da igreja. Remember, we're not talking about people, individuals, when we're talking about organization. Lembre-se, nós não estamos falando sobre pessoas quando estamos falando sobre a organização. If you take your minds back to John chapter 13, Se voltarmos ao capítulo de João, João capítulo 13, it's Jesus' last night with the disciples before his death. é a última noite de Cristo com seus discípulos antes de sua morte. And he's going to set up an ordinance. E ele vai estabelecer uma ordenança. What parable is he going to share with the disciples? Que parábola ele vai compartilhar com os discípulos? Gloria says foot washing. A Glória disse que é o lava-pés, Which is going to teach the disciples service. que vai ensinar os discípulos o serviço. Up until that point, what were they arguing about? Até aquele ponto, qual que era a discussão deles? Rachel. Who's going to be the greatest? Quem vai ser o maior? And Jesus is going to, who is greatest? E Jesus vai, então, Because he esclarecer that is greatest among you, let him be your servant. que aquele que seja o maior entre vós seja aquele que serve. So Jesus did exactly what he had to do. Então, Jesus fez exatamente o que ele tinha que fazer. Nobody else in that room was qualified to wash a person's foot. Mas ninguém naquela sala estava apto a lavar os pés de outra pessoa. And we see the penny drop with the disciples. E então nós vemos a ficha cair com os discípulos. And he'll give them a new commandment. E ele vai dar a eles um novo mandamento. What's the new commandment? Qual é o novo mandamento? Love one another as I have loved you. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Was that new? Isso era novo? Was Jesus a liar? Jesus era mentiroso? So was it new? Então era novo? So it's new. Sim, então é novo. So what's the old commandment? Então qual que era o velho mandamento? Treat others as you want to be treated. Trate os outros assim como você deseja ser tratado. And the new commandment is? E o novo mandamento é: Treat others better than you would treat yourself. trate os outros melhor do que você se trataria. So we've got John 13, 14. Então nós temos João 13, 14. Jesus' last words to his disciples in the upper room. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos no cenáculo. John 15, John 16. João 15, 16. Jesus' last words as they walk to Gethsemane. As últimas palavras de Jesus ao eles caminharem em direção ao Getsemane. And John 17 is his prayer for his church. E João 17 é a sua oração pela sua igreja. So a lot of chapters, a lot of conversation, preparing the disciples for him leaving.
Então, há muitos capítulos, muitas conversas, preparando os discípulos para a sua ida, for the para a sua man-child partida, ascending to the throne. para que o filho ascenda ao trono. A familiar verse, if you go to John 14, Um verso familiar, se você for a João 14, and we'll read the first 3 verses. nós vamos ler os 3 primeiros versos. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In God's house are many mansions. If it weren't so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. So the disciples are obviously nervous. Então, obviamente, os discípulos estão nervosos. Jesus' demeanor has changed. O semblante de Jesus mudou. They can sense something bad's going to happen. Eles podem sentir que algo ruim vai acontecer. So Jesus is comforting them. Então, Jesus está confortando eles. Says, I'm going to go away. I'm going to do a work, but I'm going to return. Então, ele diz: eu vou embora, eu vou fazer um trabalho, mas eu vou voltar. What's the work that Jesus is going to do while he's away? E qual é o trabalho que Jesus vai fazer enquanto ele estiver fora? Is he going to be building mansions? Ele vai construir mansões. Why is he telling the disciples that he's going to go and build some dwellings in the first heaven? Por que ele está dizendo aos discípulos que ele vai construir algumas moradas no primeiro céu? So Catherine is saying, suggesting that this is about the marriage customs of the day. Então a Catherine está sugerindo que isso tem a ver com os costumes do casamento naquela That the época. husband is preparing to receive the bride. Onde o marido se prepara para receber a esposa. Why didn't he just explain his high priestly ministry? Por que ele simplesmente não explicou o seu trabalho ministerial como sumo sacerdote? First, I'm going to go to the most holy place, to a holy place. Then I'm going to go to the most holy place, and this is going to be this day of atonement. Então, primeiro eu vou no lugar no santo, depois eu vou no lugar santíssimo, e eu vou fazer esse trabalho, e vai ter o dia da expiação. So Catherine is saying they weren't ready for this yet. Então a Catherine está dizendo que eles não estavam prontos para isso ainda. They're in no frame of mind to receive all that light. Então a mente deles ainda não está pronta para receber toda essa lógica. In fact, it's going to take years before Paul's going to come and be able to explain that to everybody. E, na verdade, vai até levar anos para que Paulo chegue e então explique isso para todos. And here we get an example of how God can give information that's suitable for the time and place. E aqui nós demos um exemplo claro de como Deus ele pode dar informação que seja adequada para o tempo e lugar. And the greater light of the gospel
still yet to explain the Mosaic dispensation. E a grande luz do Evangelho ainda é para explicar a dispensação mosaica. And the necessity of having that lesser light E a necessidade de ter essa luz in menor, order to ou explain menos the luz, greater light. é com o objetivo de explicar essa luz maior. So this was all even though we see the church fully organized here, Então, embora a gente consiga ver a igreja completamente organizada aqui, because now Jesus can leave, porque agora Jesus pode partir, even though he said, I'll always be with you, embora ele tenha dito que sempre estaria com eles, there's still more light to come. ainda tem mais luz para ser enviada. But take note, we're marking full organization when Christ's heavenly ministry begins. Mas preste atenção que nós estamos marcando a organização completa quando o trabalho de Cristo no ministério celestial começa. What happens in heaven has its counterpart on what happens on earth, and vice versa. O que acontece no céu tem a sua contraparte na terra e vice-versa. So this is Ephesus. Então aqui nós temos Éfesos. And we know that there's going to be 7 periods of this Christian dispensation. E nós sabemos que vai haver 7 períodos dessa dispensação cristã. Ephesus. Éfesos. So if we go to a Revelation chapter 2, Então, se nós formos a Apocalipse capítulo 2, so there's going to be a message sent to this church, então vai haver uma mensagem sendo enviada a essa igreja, because there's a lot to like about this church. porque tem muito o que se gostar dessa igreja. And the message goes to the angel of the church. E a mensagem vai para o anjo daquela igreja. What do these angels represent? E o que esse anjo representa? The leaders, the ministers, the teachers. Os líderes, os ministros, os professores. So the organization of this church. Então, a organização dessa igreja. And God's going to tell them what they're doing right, E então Deus vai dizer a eles o que eles estão fazendo certo, but going to give them a warning. mas também vai dar a eles uma advertência. So what's the warning that's given to Ephesus? Então, qual que é a advertência que é dada a Éfesos? That they've left their first love. Que eles se esqueceram do primeiro amor. So what's the first love of Ephesus? Então, qual que é o primeiro amor de Éfeso? What are they in danger of leaving? Qual que era o que eles estavam arriscando deixar? So John has suggested to love one another as I have loved you. Então, o Jonathan está sugerindo que é o amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. So and when were they told that? E então, quando que lhes foi dito isso? We noted that in 31 BC. A gente sabe que foi em 31 antes de Cristo, depois de Cristo. It's too late now. It's done. You just have to interpret me. So we mark Ephesus beginning at 4 BC. Então, a gente marca isso como começando em 4 antes de Cristo. What's going to begin that church, that
rising up of this movement? O que vai fazer com que esse movimento se levante? O que marca isso? John the Baptist, says Graham. João Batista, falou o Graham, Yeah, before John. mas um pouco antes de João ainda. Prophecy. A profecia. And where would we mark prophetic message back in the beginning? E onde que a gente marcaria a mensagem profética lá no início? So if prophecy raises this movement, então se a profecia levanta esse movimento, where do we see it in 4 BC? onde que a gente vê isso em 4 antes de Cristo? Graham? Zacharias? Am I getting that right? Zacarias? So there's the prophecy of Zacharias. Então tem a profecia de Zacarias. I'm not sure if this is correct spelling. Não sei se a escrita está correta. John the Baptist's dad. Anywhere else? Então esse aqui é o pai de João Batista. Mais alguém? Isaiah isn't alive in 4 BC. Alguém me falou Isaías, mas Isaías não está vivo em 4 antes de Cristo. Anna? Ana? Simon? Simão? Simon or Simeon? Yeah? Wise men? Os reis magos? There are wise men Então existem that os homens recognize sábios the wonders in heaven. Que reconhecem os sinais no céu. They're studying the signs of the times. Então eles estão estudando os sinais dos tempos. They're reading the books of Balaam. Eles estão lendo os livros de Balaão. And they've picked up an Old Testament. E eles pegam um Velho Testamento. And they see a wonder in heaven. E eles veem um sinal no céu. And they recognize that a new kingdom has started. E eles reconhecem que um novo reino começou. And there are various other witnesses to that. E eles são testemunhas disso. James? I don't know if the vehicle was the Joseph and Mary themselves. So Joseph and the angels that come to Mary. Então os anjos que vêm até Maria. So we have various angel visitations. Então nós temos vários anjos visitando as pessoas. To Mary, to Elizabeth and to shepherds. Para Maria, para Elizabeth e para pastores. So the first love of Ephesus is an understanding of prophecy. Então o primeiro amor de Éfeso é um entendimento da profecia. Knowing where they are in history. Sabendo onde eles estão na história. Ephesus runs for about 100 years. Então, Éfeso, ela perdura por cerca de 100 anos. And they're in danger of losing that first love. E ela está em risco, então, de perder esse primeiro amor. That first love is not only based on Isaiah, as Molly suggested. E esse primeiro amor não é só baseado em Isaías, como a Molly sugeriu. And various other Old Testament prophets. Mas também em diversos outros profetas do Velho Testamento. But the 70 weeks of Daniel chapter 9 need to be understood. Mas as 7 semanas do capítulo 9 de Daniel precisavam ser entendidas. And we know that there are people studying those prophecies intently.
E nós sabemos que haviam pessoas estudando esse capítulo intensamente. And towards the end of the era of that church, that intensity is waning. E no período final dessa igreja, essa intensidade ela começa a cair, a diminuir. So here we've got our woman. Então aqui nós temos uma mulher. Sorry to all women out there. Me desculpe todas as mulheres por aí. And then we've got other phases. So Ephesus becomes Smyrna. Então nós temos outras fases. Éfeso se torna Esmirna. Going to go through a period of persecution. Ela vai então passar por um período de perseguição, which they largely bring upon themselves. Que basicamente ela mesma se traz a si mesma. So now that they'll begin to compromise to get out of the persecution. Então ela começa então a se comprometer ou se corromper por conta após essa perseguição. Ela vai em cativeiro. And where do we see that captivity in Revelation chapter 12? E onde nós vemos esse cativeiro em Apocalipse 12? Couple of verses. Em alguns versos. James? James says 13 and 14. O James diz que no verso 13 e 14. So 13, the dragon is going to persecute the woman. Então no 13 o dragão vai perseguir a mulher. And we see that beginning in the church of Smyrna. Nós vemos isso começando na igreja de Esmirna. By the time we get to 14, ao chegarmos no verso 14, the woman has to go into hiding. A mulher tem que se esconder. The church goes into the wilderness for times and half a time. Por um tempo, tempos, metade de um tempo. $1,260 Por 1260 anos. Now, in the book of Revelation, when you see the number 7, então no livro de Apocalipse, quando você vê o número 7, it usually and there's lots of 7s in Revelation. E existem muitos 7 no livro de Apocalipse. There's a particular characteristic that the number 7 has. Tem uma característica particular, específica que o número 7 tem. John? Perfection. So that's what the number 7 means. Então, perfeição é o significado do número 7. Yeah, a 4 and a 7. So it gets split into number 4 and number 3. Então ele é dividido entre o número 4 e 3. So the first 4 churches are consecutive. Então as 4 primeiras igrejas, elas são consecutivas. But if I can draw it this way, the next 3 churches can be seen as contemporary. Mas se eu puder desenhar dessa maneira, as próximas 3 igrejas, elas podem ser vistas como contemporâneas. So we'll see Sardis, Nós vamos ver então Sardes, and Laodicea. Filadélfia e Laodiceia.
So, what happens to the church in the time of Thyatira? Então, o que acontece com a igreja no período de Tiatira? So that's a badly worded question. Let me try again. Formulei mal essa pergunta, deixa eu tentar de novo. What is happening to Thyatira? O que está acontecendo com Tiatira? What is Thyatira in danger of? Qual que é o risco, o perigo que Tiatira está correndo? Brendan says being wiped out. Então, o Brandon disse que é de ser destruída. Any other thoughts, Josephine? Mais alguma opinião? Yes. So what's Thyatira in danger of, Josephine? Então, qual que é o risco que Tiatira está correndo? What's Jezebel going to do? O que Jezabel vai fazer? Influence them. Influenciar eles. What are the two words used in Revelation chapter 2, Graham? Quais são as Teach and duas palavras seduce. usadas? Em Apocalipse 12 é ensinar e seduzir. Okay, so at the end of 1260, we come to 1798. Então, ao final de 1260, nós chegamos a 1798. And who's Sardis? E quem é Sardes? So Ephesus is God's church. Então, Éfeso é a igreja de Deus. Smyrna, Pergamos, Thyatira, God's church. Esmirna, Pérgamo, Tiatira são a igreja de Deus. Sardis, God's Sardes, church. igreja de Deus. Revelation 17 calls the Protestants what? Apocalipse 17 chama os protestantes do quê? The daughters, De as filhas, daughters of the woman. de as filhas da mulher. So if you're a daughter of a woman, Então, se você é filha de uma mulher, and that woman is Babylon, e essa mulher é Babilônia, what are the daughters? o que são as filhas? Can God's church ever be Babylon? A igreja de Deus pode ser Babilônia em algum momento? No. Não. So that's vow number 15. Esse é o voto no 15. So whoever Sardis, Philadelphia, and Laodicea is, we know that none of them are Babylon. Então, quem quer que Sardes, Filadélfia e Laodiceia sejam, a gente sabe que eles não são Babilônia. But they represent God's church in a particular phase of that historical time. Mas eles representam a igreja de Deus naquela fase em particular dentro do período da história. If you're still in Revelation 12, Se você ainda estiver em Apocalipse 12, why isn't Thyatira wiped out during the 1260? por que Tiatira não é destruída durante os 1260? Why doesn't Jezebel have total influence over that church? Por que que Jezabel não tem influência total sobre aquela igreja? The earth helps the woman. Porque a terra ajuda a mulher.
So, what's the earth? Então, o que é a Terra? Geography, says Brendan. É a geografia, falou o Graham. So if we went to Revelation 13 Se nós fôssemos então a Apocalipse 13 and we brought this down to 1798, e nós trouxéssemos isso aqui para baixo em 1798, and we know that John looks one direction and he sees the sea, e nós sabemos que João olha para um lado e ele vê o mar, and he looks the other direction, what's he going to see? e quando ele olha para outro lado, o que ele vai ver? The earth. A Terra. So out of this sea comes a beast, Então, desse mar surge uma besta, out of this sea comes a beast, e desse mar, dessa terra, também surge uma besta. out of this earth comes a beast, Então, nessa terra surge uma besta. what helps the woman, the beast or the earth? E o que ajuda a mulher? A besta ou a terra? So it's the geography that helps the woman. Então, é a geografia que ajuda a mulher. That this movement that's been in hiding for 1260 years is able to find a place of refuge. É por isso que essa mulher que está se escondendo por 1260 anos, ela It's consegue able to encontrar um move from the old refúgio. world to the new world. Que ela consegue sair do velho mundo para o novo mundo. So the church has moved from Thyatira. Sorry, the Thyatira church is going to go into its Sardis period. Então a igreja de Tiatira vai entrar no seu período de Sardes. And this is this movement that has now found a place where it can have refuge. Então, e isso é esse movimento que agora tem esse lugar onde eles têm um refúgio. So we get to it goes through has three different experiences. E então eles têm 3 experiências diferentes That can overlap each other. que podem sobrepor um ao outro. Does anybody remember where we know Philadelphia? Alguém lembra de onde nós conhecemos Filadélfia? What part of Millerite history? Because Millerite Qual history parte? starts in 1798. Qual parte da história minerita? Porque a história deles começa em 1798. 1944 onwards. 1844 onwards, suggests Brendan. Brandon sugeriu de 1844 em diante. Brendan suggests 1844 onwards. Então ele sugeriu 1844 em diante. 1840 to 40. John says 1840 to 1844. O John diz de 1840 a 1844. Why do you say 1840 to 1844? E por que você está falando de 1840 a 1844? Because that's when the three angels' messages were being preached. Porque foi nesse período que as 3 mensagens angélicas foram pregadas. And God was gathering his people, their people. E Deus estava reunindo o seu povo. How do we explain that history? What's that nice little phrase that Ellen White uses for 1840 to 1844? E como é que a gente explica essa história? Qual que é as palavrinhas que Ellen White usa para descrever esse período?
Seven thunders. Seven Thunders isn't what I'm looking for, but Catherine? Os Sete Trovões não é o que eu estou procurando exatamente. A glorious manifestation of the power. A glorious manifestação manifestation of the power gloriosa. of God. Uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Where do we see that in the book of Revelation? E onde nós vemos isso no livro do Apocalipse? Well, yeah, I'm looking for the period where we would see Philadelphia. E eu estou procurando pelo período onde nós veríamos Filadélfia. From the book of Revelation. Do livro do Apocalipse. Give me a chapter. Me deem um capítulo. So I can't hear when they're... Go? Revelation 10. Revelation 10. Apocalipse 10. When the mighty angel comes down. Quando o anjo poderoso desce. So it's a relatively short period of time, 40 to 44. Então é um período de tempo relativamente curto, de 40 a 44. And some might even mark it from July 44 to October 44. E alguns até marcam, na verdade, de julho de 44 a outubro de 44. I wouldn't argue with either. Eu não discutiria com nenhum dos dois. Não discordaria de nenhum dos dois. And then the church goes into its Laodicean phase. E então a igreja entra na sua fase de Laodiceia. Then also what we did last week. E também algo que nós fizemos na semana passada. I'll draw it down here. Is we saw that there are 7 phases of God's church in the Mosaic dispensation. E eu vou desenhar aqui embaixo, mas nós vimos que existem também 7 fases da igreja de Deus dentro da dispensação mosaica. So Ephesus. Então nós temos Éfeso. When do we mark Ephesus for the Old Testament? Quando que nós marcamos Éfeso para o Velho Testamento? Moses. Moisés. When they came out of Egypt. Quando eles saem do Egito. Did they come out fully organized? Eles saíram de lá completamente organizados? Yes. Sim. Yeah. We could see a prolepsis there. Nós podíamos ver uma prolepse lá. That the DNA for organization was in those 12 tribes as they came out of Egypt. Que o DNA da organização estava naquelas 12 tribos quando elas saíram do Egito. And it would take time before you could see that fully manifested. E levaria um pouco de tempo até você ver isso se manifestar de maneira completa. Right, Moses, and then they got persecuted during what time? Então nós temos Moisés e depois eles foram perseguidos em que período? Em que momento? Judges. Juízes. They compromised during what time? Onde que eles eles se comprometeram, fizeram concessões. And they were influenced by Babylon during what time? E eles foram depois, ela colocou então reis, e depois eles foram influenciados por Babilônia em que período? Okay, 70 years. Nos 70 anos. And then we're going to see Sardis, Philadelphia. Philadelphia doesn't last all that long either, but I'll just write it here. And the Laodicean period of this church. E depois nós vamos ver então Sardes, a Filadélfia, que não dura tanto, né? Então vai ficar aqui nesse espaço, e o período de Laodiceia dessa igreja.
So here you've got a church standing on the moon, Então, aqui você tem uma igreja sob a lua. and down here you've got a church standing on a moon. E aqui embaixo você também tem uma igreja sob a lua. So one of the phrases that have been used to describe this church Então, uma das frases ou palavras que tem sido usada para descrever essa igreja is a good woman. é uma boa mulher. Does that good woman ever turn bad? Essa mulher boa, ela se torna má em algum momento? Does the woman remain good? Ou a mulher, ela se mantém, ela permanece boa? Molly says no. A Molly disse que não. So when would you mark the church turning bad? Então, quando é que você marcaria a igreja se tornando ruim ou má? Eighteen 63. 1863. And why would you say 1863? E por que você diria 1863? They denied the charts. Porque é o momento que eles negam os diagramas. So you're going up into this history here. You're taking us up here. Então, você está nos levando até essa história aqui. That somewhere in this history, God's church turns bad. Que em algum momento nessa história, a igreja de Deus se torna má. They become Laodicea in 1850. Eles se tornam Laodiceia em 1850. So part of this exercise is to recognize, to revise our understanding of these 7 phases. Então, parte do exercício aqui é exercitar para que a nossa memória, para a gente lembrar das 7 fases. And that there is a major change in God's church from the old dispensation to the new. E que há uma grande mudança na igreja de Deus da dispensação antiga para a nova. But also, how do we view the church of the previous dispensation? Mas também a maneira, como é que a gente enxerga a igreja da dispensação anterior ou antiga. So when I think on the board, maybe it was last night, we talked about the Alpha and Omega. Eu acredito que, se não me engano, foi na noite anterior, nós falamos sobre alfa e ômega. And how they can be different, but also similar. E como eles podem ser diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. What was Ephesus' first love? Qual foi o primeiro amor de Éfeso? Understanding prophecy. Entender a profecia. They studied the prophetic messages so they knew where they were and who they were in history. Eles estudavam as profecias de modo que eles sabiam onde eles estavam e quem eles eram na história. When we get to the end of these 7 phases, E quando nós chegamos ao final dessas 7 fases, 7 periods, desses 7 períodos, what's Laodicea's problem? Why is it lukewarm? qual que é o problema de Laodiceia? Por que ela é morna?
it has no love for the prophetic message. Ela não tem amor pela mensagem profética. It has no idea of time. Ela não tem ideia do tempo. And just as Marie said, they've rejected the charts. E como a Maria disse, eles rejeitaram os diagramas. So the tools that they could use to know when they are in time have been rejected. E então as ferramentas que eles poderiam usar para saber em que momento da história eles estão foi rejeitado. So then when we go back into this history, Então quando nós voltamos para essa história, the Old Testament history, para a história do Velho Testamento, we see the old church. Not nós only vemos do they don't nós vemos a understand antiga prophecy, igreja. they don't want to understand prophecy. Eles não só não entendem da profecia, como eles não querem entender a profecia. When the wise men went to Jerusalem to see where the king man-child was going to be born, Quando os homens sábios vão a Jerusalém para ver onde que a criança, né, o bebê vai nascer, who's the only person that's interested? qual é a única pessoa que está interessada? Herod, Herodes, the opposition king. o rei opositor. And so Laodicea, prior to, let's see if I can just draw this here. We'll bring this down. Então, Laodiceia, e eu vou tentar desenhar aqui embaixo agora, And we'll draw another Ephesus. e nós vamos desenhar uma outra Éfeso, Mark that as 1989. marcando que é 1989. And this Ephesus is a movement of success. E esse Éfeso é um movimento de sucesso. Is a movement of success. So Então, é um what are we movimento never de going? sucesso. So what is this movement never going to lose? Então, o que esse movimento nunca vai perder? It must never lose a love of prophecy. Nunca deve perder o amor pela profecia. Whatever that moon looks like, O que quer que essa lua se pareça, we know the reflected light is more than the Old Testament. nós sabemos que a luz refletida é maior do que do Velho Testamento. And includes the New Testament, Millerite history, and the spirit of prophecy. E inclui o Novo Testamento, a história milerita e o espírito de profecia. So we've got two Laodiceas Então, nós temos duas Laodiceias and two Ephesus, e duas Éfesos. and all the churches in between. E todas as igrejas entre elas. All the churches in between, E todas as igrejas entre elas, are they good or are they bad? são elas boas ou ruins? Does that answer? So they've all got issues, Então, todos eles têm problemas, except Philadelphia. com exceção de Filadélfia. So they've all got warnings Todas elas receberam advertências, that are relevant to the time period they're living in. que são relevantes para o período de tempo em que elas estão vivendo. That they've all got messengers, angels, ministers. Todas elas têm anjos, mensageiros, ministros.
So there is organization to give that warning. Então, existe uma organização para dar essa advertência. So I'd just like to suggest to you that this woman is always good. Então, eu só quero sugerir para vocês que essa mulher ela é sempre boa. Thyatira is good, Tiatira é boa, just as much as Laodicea is the good church. assim como Laodiceia é a igreja boa. The Laodicea is flawed. A Laodiceia é falha, It is a flawed church. It has issues. é uma igreja falha, tem seus problemas, But while it has the moon under its feet and the sun behind it, mas enquanto ela tenha a lua sob os pés e o sol atrás dela, while it contains all the core doctrines, all those that sanctuary understanding, enquanto ela tiver as suas doutrinas fundamentais, o seu conhecimento it sobre o is the santuário, only church that has the true understanding of Christ's heavenly ministry, é a única igreja que tem o entendimento correto sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. that it is a good church. Então, ela é uma boa igreja. But there comes a time in history Mas tem um momento na história when a new phase has to be entered into, onde uma nova fase precisa começar. because I can hear you, you can't hear me. Ela cortou um pouco e ela está voltando Ok. agora. We've left a wilderness time period Então, nós passamos por um período de deserto, the 126, o 126, and now we have to find our first love. então agora nós precisamos encontrar o nosso primeiro amor, Which will begin where? que vai começar onde? Yeah, 1989. Where's our first love going to begin? Not a time, É. but a place. A book. 1989 não um tempo, mas um lugar, um livro. Onde que vai começar? Daniel Daniel 11, 11, 40 to 45. 40 a 45. And this movement will be a success because this movement will hold on to its first love. E esse movimento vai ser um movimento de sucesso porque ele vai se apegar, ele vai se agarrar ao seu primeiro amor. And wonder at every waymark in history that has brought us to today. E passando por todos os marcos da história que nos trouxeram até aqui, And was it fully organized in 1989? e ela estava organizado em 1989? Yes, Sim, by the figure of a prolepsis. pela figura de um prolepse. But when did that perfect organization become evident? Mas quando que essa organização perfeita se tornou evidente? 2016. Why 2016? 2016, por que 2016? Ordination. A I heard ordenação. another 2024. Alguém falou 2024, Catherine says 2024. And why would you mark 2024? então a Catherine disse 2024. Então por que você marcaria 2024? Can you explain? So Ephesus was organized at regular 90.
And so we would apply that to something different. So we're applying 31 AD to 2024. Então, a Catherine fez um paralelo entre 31 depois de Cristo com What happened 2024. in heaven in 31 AD? O que aconteceu no céu em 31 depois de Cristo? Christ began his high priestly ministry. Cristo começou o seu ministério celestial, And in 2024, como sumo sacerdote. E em 2024, the judgment of the living begins. o julgamento dos vivos começa. So 2024 is marking a particular event happening in first heaven. Então, 2024 marca um evento específico começando no céu, That we can see by the eye of faith que nós conseguimos ver pelos olhos da fé when we combine prophecy with external events. quando nós combinamos a profecia com eventos externos And recognize where we are in Earth's history. e reconhecemos onde nós estamos na história. So I think we've run out of time, Eu acho que o nosso tempo acabou, but I just want to note in closing mas eu só quero notar aqui ao encerrar that when we say the good woman here, que quando nós falamos de uma mulher boa aqui, I should say a good woman, eu deveria dizer uma mulher boa. because we talk about another good woman, Porque nós falamos de uma outra mulher boa, which is not this good woman. que não é essa mulher aqui. What's the other good woman that we sometimes use that description for? Quem que é essa outra boa mulher que nós usamos essa descrição de vez em quando? The sixth kingdom. O sexto reino. This good woman here is not the sixth kingdom of Bible prophecy at any period of time. Então, essa boa mulher aqui, ela não é em nenhum momento da história o sexto reino da profecia bíblica. So when we see Ephesus, the movement of Ephesus, pulled out of Sardis, Philadelphia, and Laodicea, Então, quando nós vemos esse movimento de Éfeso sendo retirado de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, where else do we see that in Bible prophecy? onde mais nós vemos isso na profecia bíblica? Catherine says Daniel 2. A Catherine falou em Daniel 2. So what we're seeing is a stone being pulled out of a mountain. Então, o que nós estamos vendo é uma pedra sendo retirada de uma montanha. That mountain is not the image. Aqui nós não estamos falando da imagem. And this is, I guess, what we learn from vow number 15. E o que nós estamos vendo aqui é algo que a gente aprende com o voto número 15. That the church of God can never be Babylon. Que a igreja de Deus nunca poderá ser Babilônia. There are some quotes, but we might leave that for the next time. Existem algumas citações, mas acho que podemos deixar para um outro momento. So what we've done today is we've compared the church that existed before the Ephesus of 4 BC. Então, o que nós fizemos hoje é olhar a igreja que existia antes de Éfeso, de 4 a.C., And the church that existed before this movement. e a igreja que existia antes desse movimento. And that they are God's church, or were God's church. E que elas são ou eram a igreja de Deus. That they hold and protected the core beliefs.
que elas se apegaram e protegeram as crenças fundamentais, that their issues became so great que os seus problemas se tornaram tão grandes that there had to be a change in that church. que precisava haver uma mudança nessas igrejas. The change is in the organization. E a mudança é na organização. The moon and the sun doesn't change, O sol e a lua não mudam, only in that the light intensifies. só na questão de que a luz se intensifica. And that light is an understanding of prophecy, E essa luz é o entendimento da profecia, so that we can understand what is happening for us in the first heaven. de modo que possamos entender o que está acontecendo no primeiro céu. Salvation is being played out on this earth heaven. Cortou? Is the problem I in? Okay. So prophecy allows us to see where we are in time, Então a profecia nos permite ver em que momento nós estamos da história, so that we can understand where we are in the plan of salvation. de modo que nós possamos entender onde nós estamos no plano da salvação, As it plays out in heaven and on earth. conforme ele acontece no céu e na So terra. on that note, we won't push the internet any further. We'll close in prayer. Então, nós vamos encerrar por aqui com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, we stand in awe of how you have been teaching your church through the ages. nós ficamos maravilhados com a maneira como você tem ensinado sua igreja através dos tempos. All these wonderful symbols with their meanings. Todos esses símbolos maravilhosos com seus significados, That your word of prophecy, que a sua palavra da profecia it has brought a people to life. trouxe um povo à vida. We know that this movement will never have a name that it is alive but dead. Nós sabemos que esse movimento nunca vai ter o nome de que está vivo, mas está morto. De que vive, mas está morto. That this movement will never be lukewarm on prophecy. Que esse movimento nunca será morno na profecia. We pray that the same would be true for us as individuals. Oramos para que o mesmo seja verdade para nós como indivíduos. So we ask that you would be with us for the remainder of the Sabbath. Pedimos que continue conosco no restante do sábado. We ask in Jesus' name. Amen. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.